Bom dia, meus queridos. Mais uma vez aqui hoje com vocês para ministrar aula de História, falando sobre as datas comemorativas. Entre elas, o 21 de abril, que lembra aí a história de Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, Que é um exemplo de como a imagem de um herói nacional é construída aí para permanecer na lembrança de um povo. Por que chamá-lo de Tiradentes? Devido à sua profissão de dentista. Quem era Tiradentes? Bom, ele era um alferes. O que é um alferes? Alferes é um antigo posto das Forças Armadas, que participou aí de uma revolta contra o domínio português na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Essa revolta foi chamada de Inconfidência Mineira e ocorreu aonde? Em Minas Gerais. Que ano? 1789, onde acontecia aí uma intensa exploração de ouro. Os revoltosos, também chamados de inconfidentes, estavam insatisfeitos com o governo português e um dos motivos era a alta cobrança de impostos. Uma desses impostos ficou conhecido como derrama. O que era a derrama? A derrama era a cobrança forçada de impostos atrasados feita pelo governo português, Qual era o objetivo dos inconfidentes? Bom, o objetivo deles era separar a capitania de Minas Gerais do restante do território brasileiro e fundar uma república independente. Como vocês podem ver aí na imagem, a tela representa a reunião de 11 personagens da Inconfidência Mineira, incluindo Tiradentes. Na cena, eles estão confeccionando uma bandeira para a futura república que eles almejavam, e essa bandeira é semelhante à bandeira atual de Minas Gerais, com a diferença de que a imagem central é vermelha e a frase em latim Libertas que serat tamen, liberdade ainda que tardia, foi registrada aí na cor preta. Apesar de terem se organizado, os inconfidentes eles não obtiveram sucesso em seus objetivos e foram descobertos pelo governo português, que ordenou aí a prisão de todos os participantes do movimento. Um deles era Tiradentes. Mais tarde, quase todos os participantes dessa revolta foram condenados ao decreto. O que é o decreto? O decreto é o banimento, ou seja, o exílio. Eles foram mandados para fora do país. Apenas Tiradentes foi condenado ao enforcamento, que foi realizado em 21 de abril de 1792 e teve todas as partes do seu corpo espalhadas por toda Minas Gerais. Bom, a imagem criada aí, depois de 100 anos da Inconfidência Mineira, foi criada em uma história, foi transformada em um ato heróico. Tiradentes foi visto como herói nacional, é visto, aliás, até hoje, como herói nacional, que até então o Brasil era uma monarquia, tornou-se uma república. Ele virou o símbolo da república. Vários espaços públicos foram colocados monumentos, esculturas, obras de arte, dado seu nome a praças, a ruas, a colégios. O feriado nacional foi criado em 1890 com uma lei onde diz 21 de abril, feriado nacional. E em 1965, outra lei transformou Tiradentes no patrono da nação brasileira. O que é um patrono? Patrono é uma personalidade escolhida para manter tradições ou ideias vivas. Nesse caso, ideias republicanas. Também foi considerado um martírio. O que é um martírio? Martírio é uma pessoa que se sacrifica, ou seja, sofre por uma causa. Na grande parte das obras de arte aí produzidas de Tiradentes, ele foi representado como uma aparência semelhante a Jesus Cristo, com barba, cabelo comprido, e isso foi feito para que simbolizasse alguém que se sacrificou pela ideia da república, Como vocês podem ver. Também, no dia 13 de maio,
E no dia 20 de novembro são marcos de memória, são os dias marcantes. O que aconteceu no dia 13 de maio? Bom, dia 13 de maio de 1888 é um marco histórico porque essa data, por meio da Lei Áurea, libertou milhares de pessoas e a escravidão foi proibida no Brasil. A Lei Áurea foi a lei assinada aí pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, e foi publicada aí nesse jornal, como vocês podem ver. Bom, o Brasil ele sofreu aí aproximadamente 350 anos de escravização, né, dos povos africanos e afrodescendentes. E aí, a princesa Isabel, ela assinou essa lei porque ela quis? Não, ela foi forçada por várias razões, por várias pessoas, por vários movimentos de revolta, a assinar uma lei que abolisse a escravidão de uma vez, né? Porque antes da Lei Áurea existiam várias outras leis que não funcionavam como deveria. Contudo, após a escravidão ser abolida, os governos nada fizeram para compensar os ex-escravos pelas violências sofridas ou para incluí-los na sociedade. Depois de se tornarem livres, a maior parte dessas pessoas não tinham emprego, nem terra e nem dinheiro para começar uma nova vida. Infelizmente, após a abolição da escravatura, muitas dessas pessoas se negaram a empregar ex-escravos, porque não queriam pagar um salário para indivíduos que antes trabalhavam sem receber nada. Por esse motivo, uma grande parte da população negra precisou trabalhar em empregos informais, recebendo aí salários muito baixos. E também, devido a isso, como foi feita a nossa abolição da escravidão, causou uma imagem ruim no negro. Muitos se desesperavam e acabavam roubando, passando para o lado do crime, assaltando. E aí há aquele devido preconceito quanto ao negro também nesse sentido, né? O dia 20 de novembro e o movimento negro. O que foi o dia 20 de novembro? A população negra não considera a data 13 de maio como a que representa a luta dos negros pela liberdade. Para o movimento negro, celebrar o 13 de maio é colocar a princesa Isabel no centro das comemorações, como se ela fosse responsável pela abolição. E ela não é, né? O fim da escravidão ele foi resultado de vários fatores que incluem a participação do povo. Os escravizados eles se revoltavam ou fugiam para os quilombos. Também havia o movimento abolicionista que defendia a escravidão e do qual faziam parte escravos negros livres e brancos que defendiam também essa causa. Para a população negra, a data que representa a memória do povo negro brasileiro é o 20 de novembro, que lembra a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo dos Palmares, né? Lutou para a libertação de seu povo e por isso, desde 2011, essa data é oficialmente comemorativa, mas somente em algumas cidades é considerada feriado. Aqui, para nós, não é feriado. É importante saber que o dia 20 de novembro representa um marco da memória que foi construído e selecionado por pessoas que fazem parte da história da população negra. Como vocês podem ver aí, movimento negro, a Marcha da Consciência Negra em São Paulo, que aconteceu no dia 20 de novembro de 2017. Aqui o busto de Zumbi dos Palmares, que em 1971 foi realizada a primeira homenagem, relembrando aí a morte de Zumbi dos Palmares, e desde então estátuas foram inauguradas em diversas cidades do Brasil. Essa daí fica em Brasília, foi inaugurada em 1995, no dia 20 de novembro, e em uma praça, né? Para o movimento negro, é muito importante que Zumbi dos Palmares esteja no centro das reflexões acerca das lutas pelos direitos dos afrodescendentes e em busca aí de uma vida mais digna, justa e igualitária no Brasil.
Bom, gente, hoje ficaremos por aqui. Bons estudos, espero que tenham compreendido e até a próxima.